CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. E ele já está no estúdio conosco. Marco Bravo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Então, adiantei aqui para os nossos ouvintes há pouco que a gente vai continuar essa série a respeito de espécies ameaçadas de extinção. E ela é linda, apesar de feroz, né, e temida. A onça pintada está na lista. Está na lista dos animais ameaçados de extinção, em vias, né? É lógico que você tem uma série de projetos hoje que protegem a onça pintada. Eu acho que é muito interessante os projetos de conservação, principalmente das unidades de conservação. Eu acho que essa nova lei aí do licenciamento, essa PEC, né, da destruição, ela precisa ser contida, né? Eu acho que é importante. O Brasil, ele é uma referência em biodiversidade, tanto na floresta amazônica quanto na Mata Atlântica, no Pantanal, onde nós encontramos a onça pintada. É um animal de topo de cadeia. Toda vez que você chegar num ecossistema e encontrar um animal de topo de cadeia, por exemplo, vou dar um exemplo, tubarão. Se você encontrou tubarão, o ecossistema está equilibrado. Porque um animal de topo de cadeia, ele que coordena todo o processo da cadeia alimentar naquela região. Ou seja, o topo de cadeia é aquele que não tem predador para ele? Não tem predador, mas ele controla a população de presa. Vamos dar um exemplo. O predador da zebra é a leoa, né? Que o leão, ele fica ali mais tranquilo, ele não corre atrás da zebra, ele não trabalha. É a leoa que faz isso. Ele procria somente, ele é o rei pela procriação. Quem trabalha é a leoa. As fêmeas realmente são, de todas as espécies, são as mais importantes. Você vê a abelha rainha, em todas as espécies. Quer dizer, se eu desaparecer o leão, eu começo a ter uma superpopulação de herbívoros. Vamos imaginar zebra e leão. Se sumir o leão, no caso, né, a leoa que eu disse aqui, vai ter uma superpopulação de zebra. E uma superpopulação de zebra vai consumir toda a gramínea das savanas africanas. E os herbívoros? E os outros animais? Então você começa a desencadear todo um problema ambiental e vai destruindo o ecossistema. Por isso que é importante. Se tem tubarão, o ecossistema está equilibrado, sinal que tem alimento, tem animais em fartura para o tubarão controlar aquela população. Porque superpopulação, independente da espécie, é ruim para a cadeia alimentar. Então, o controle populacional é muito importante. E entra a onça aí. Pois é, no caso da onça pintada, ela tem no Brasil inteiro? Ela está ameaçada porque ela já não tem mais em algumas regiões? Ela tem na América do Sul quase toda. No sul do Brasil já desapareceu, boa parte na Mata Atlântica. Na Caatinga tem aparecido algumas onças que estão perdidas. Poucos dias nós encontramos cachorro do mato ali na praia de Taparica, não é isso? Foi. Eles são lá de Jacarenema, eles são de Setiba, da APA, né? De Setiba, foi até um ouvinte do Parque nosso Estadual que Paulo falou que César flagrou Vinha. Estão perdidos por falta de hábitat, principalmente nesse período agora, que de forma irresponsável as pessoas colocam fogo, os animais ficam perdidos e procuram outros ambientes, vão se refugiar. Então ficam perdidos e, além de tudo, podem ser predados pelo homem. Você quer ver, pouco tempo atrás, há uns 3 anos atrás, tinha se eu posso chamar de cidadão, né? Tinha um indivíduo lá treinando os pitbulls, pegando os quero-quero. Matou o casal, ficaram 2 filhotinhos na toca que iam morrer também, aí foram recolhidos. Quer dizer, olha a visão do ser humano em relação aos animais, a falta de respeito. É só ler o Sapiens, do Yuval Harari, que você vai... Inclusive tem indicação de livros no texto hoje. Agora, todo comentário, eu estou preparando um artigo e no final, quando tem enquete ou livros indicados sobre aquele tema, os melhores, os best-sellers aí, indicados para aquele tema. Eu acho que é muito importante. Eu vou até aproveitar e vou falar aqui, perguntar para o nosso ouvinte, para você ir respondendo não só agora, né, durante a participação do Marco, mas também durante a programação, né? Qual é a maior ameaça para os animais? É a mudança do clima, é a destruição do ambiente, do habitat onde ele vive? São os dois problemas, tem mais coisa envolvida, e aí? É igual a extinção dos dinossauros, né? Todo mundo fala que foi um meteoro. Gente, não é um fator, são vários fatores. O meteoro pode ter contribuído, mas você imagina o tamanho de um dinossauro, independente da espécie.
Ele precisa de mais alimento, mais água. Animais de grande porte são muito mais suscetíveis à extinção que os animais de pequeno porte. Porque os de pequeno porte ocupam um espaço menor que a gente chama de hábitat, desenvolve um nicho ecológico mais fácil, porém ele também precisa do animal de grande porte. É o que eu falei da cadeia alimentar. Então são diversos fatores. Faltou água, faltou alimento, teve a mudança de temperatura devido à queda de meteoro, aí levou à extinção dos dinossauros. Então não é um fator somente. A extinção das onças é a mesma coisa. Quando as pessoas são diversos fatores. Disso, do dinossauro parece que caiu, o meteoro, pronto, acabou, morreram todos naquela hora, instantaneamente. Simplifica também, facilita o raciocínio. Não é bem assim. As coisas a gente precisa raciocinar melhor, desenvolver uma coisa mais plural. São diversos fatores. Então, desmatamento, queimadas, expansão das cidades, ocupando o hábitat natural. Aí a gente começa a ver as onças entrando nas cidades, nas propriedades. Estamos vendo vídeos diretos sobre isso. A onça invadindo um curral, capturando um bezerro. Poucos dias foi encontrada uma onça parda na Apaia. Da onde? Governador Valadares? Deu uma flotou, alguma coisa assim. Então, quer dizer, esses animais estão sofrendo a pressão urbana, né, a pressão relacionada à agricultura, à pecuária, ao desmatamento, à grilagem, ao garimpo. É muita pressão. São vários fatores. Ouvinte Jocarli conosco aqui dizendo, é o homem, nós somos a grande ameaça de todos eles. Tem não vários... Não está errado. Eu acho que ele está corretíssimo. Primeiro, um grande abraço. E está corretíssimo. Eu acho que a gente precisa refletir sobre o nosso comportamento aqui na Terra. Você sabe que até o início do século XX nós éramos em 1 bilhão. Nós somos em 8 hoje. 8 bilhões de pessoas ocupando espaço, se alimentando, utilizando água, né, utilizando energia. A gente tem que ter um consumo mais moderado, porque o planeta passa a sofrer uma pressão e esses animais serão os primeiros que vão sentir. Já estão sentindo tudo isso, né? Agora, você falou da onça. Nós temos várias espécies de onças, variedades, né? Tem esses felídeos, que na verdade é a família. Você tem o puma, você tem jaguatirica, o gato do mato, a onça parda. Quer dizer, você tem uma série de animais. Estou falando de animais, os felídeos das Américas. Do norte, né? Você tem o puma, que é belíssimo. E no Brasil você tem a onça parda e a onça pintada. Né? Quer dizer, você tem essas duas subespécies, variedades. E você tem também a onça de coloração preta e coloração mais pintada, né? Mais clara. Quer dizer, são animais que são variações dentro da mesma espécie. Você sabe o nome da espécie? É Panthera onca. Olha. Que não tem acentuação, cedilha, quando você classifica o animal, que você utiliza o latim para classificar. Até porque é uma língua morta e não sofre variação ao longo do tempo. Por isso que a classificação, a taxonomia, né, que Linneu criou, esse grande cientista criou, um sueco maravilhoso, ele criou todo esse processo de classificação utilizando o latim, porque é uma língua morta. Agora, você falou que o nome latim é Panthera onca. As pessoas chamam muitos animais de pantera, pantera negra. O gênero é pantera. Mas é tudo onça. É tudo onça. É tudo uma pantera. Se for pantera, é o gênero. Agora, se for Panthera onca, é a mesma espécie. Eu fui no zoológico de Marechal Floriano, gente, aliás, eu recomendo. Quem nunca foi, vá, porque é muito legal lá. E tinha uma onça pintada negra. De longe parece que não é pintada, mas tem as pintinhas. Linda. Você sabe que aquilo é um DNA, né? Nunca é igual a outra, né? Igual zebra. Todas aquelas manchas que a gente chama, meu irmão pequenininho, a professora perguntou para ele o seguinte: você foi no zoológico, como é que foram as suas férias? Ele foi falando os animais que ele tinha visto no zoológico do Rio e a zebra não vinha, né? E esse animal que você quer falar? É um burrinho de pijama. Que bonitinho. Ele não lembrava o nome da onça, chamou de burrinho de pijama. Meu irmão, Carlos Magno, maravilhoso. Agora vamos lá. A onça pintada é o topo aqui no Brasil, não tem predador para ela. Não tem predador. Como é que ela faz o controle? Que animais ela come? Como é que funciona Olha isso? Como é que é perfeito. O controle é feito pela falta de... Quem vai definir é a disponibilidade de alimento. Tem muito alimento, ela se reproduz mais. Começou a escassear o alimento, ela diminui o processo de reprodução, vai diminuir a população. Nossa, então, é relação presa-predador. Tem que ter presa para o predador crescer em número de indivíduos.
começou a escassear. Então, é um equilíbrio natural, é uma coisa fantástica que você consegue analisar e falar... Aqui tem abundância, eu posso reproduzir que eu vou ter comida para o filhote. É isso, tem leite, a mãe amamenta, tem disponibilidade e fartura de leite para amamentar os filhotes. A onça come todo tipo de animal? Come, e tem ou uma mandíbula mamífero? extremamente... preferencialmente mamíferos, répteis, jacaré, tem comido bastante, muito vídeo mostrando a onça pulando e pegando jacaré. Pega na cabeça, incrível. Isso, e tem uma mandíbula potente, uma das mais potentes do mundo, ela tritura, ela destrói casco de tartaruga, destrói a cabeça do jacaré, ela consegue triturar. Então tem uma potência muito grande. Agora tem um tópico que eu coloquei no artigo aí, falando de animais que apareceram nos Estados Unidos com verrugas. A verruga é uma virose. Está relacionada às mudanças climáticas. Coelhos e esquilos com verrugas e com ferimentos. Verruga é tipo a gente mesmo? É tipo a gente. Então é uma virose que está relacionada às mudanças climáticas, à alteração dos ecossistemas. Quer dizer, isso é preocupante. É igual essas verrugas que estão aparecendo aí nas tartarugas, que a gente pode falar qualquer dia desse, dar o termo correto, o nome da doença. Então, relacionada à mudança do ambiente, à chegada de vírus que provocam esses danos. E é muito preocupante. Eu coloquei, tá no nosso texto. Esse texto vai para o nosso site? Vai, já então, tá para o nosso ouvinte poder ler, né? Eu acho que é importante dar uma olhada nisso aí. E você falou sobre sugestões de leitura também, né? Isso. Quais são as dicas para o nosso ouvinte que quiser tem saber um pouco mais? Tem essas 3 dicas aí que você pode, inclusive, você está com o texto aí na sua frente. Olha, A Última Onça. Olha que legal. George Schaller, é isso? Falei certo? Isso aí. Cidades e Mudanças Climáticas, é o relatório especial do IPCC. Isso, o IPCC é um órgão relacionado a essa questão das mudanças climáticas que nós vamos ter lá na COP30. Estarei lá, na COP30, em novembro, 16 a 22, trazendo coisas novas pra gente aqui. Nós vamos nos reinventando o tempo todo, né? E a terceira e última dica, a 6ª extinção da Elizabeth Colbert. A extinção em massa. Já tivemos 5 extinções em massa. Estão calculando que está chegando a 6ª extinção em massa. É muito 5? preocupante. É muito preocupante. Os dinossauros é uma delas, né? Você tem uma série de extinções que vão ocorrendo ao longo, e eles estão calculando na época da glaciação, nós tivemos extinções, de animais que não estão mais entre nós, né? Répteis, anfíbios. Se você falar, por exemplo, tem algumas aves que desapareceram, no caso do dodô, no caso do lobo da Tasmânia também, que é um animal que não está mais... Mamute, né? Tem uma pergunta importante aqui do Alcelon. Ele está dizendo, olha, mas a extinção de algumas espécies também não faz parte da evolução como um todo? Faz parte dentro de processos naturais. Agora, quando o homem incrementa, acentua o processo, aí a gente lamenta, né? Que você está alterando o ambiente, não é mais a ordem tendo natural consciência das coisas, do que você está fazendo. Agora, se é uma questão natural, porque uma erupção vulcânica, porque muitas espécies são extintas, espécies chamadas de endêmicas, Patrícia. O que é uma espécie endêmica? É uma espécie que só tem naquela região. Por exemplo, você tem um vale em Santa Teresa que tem uma luminosidade, tem um vento apropriado, umidade relativa do ar, né, uma declividade, a luz pega até tal hora, você tem espécie de orquídea. Se eu desmatar aquela região, aquela espécie está extinta. Acabou. Então, a espécie endêmica são as mais vulneráveis dentro de um hotspot, dentro de um ambiente onde tem maior biodiversidade, que é o hotspot. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, falando, se der tempo, pede para o Marco falar sobre essa polêmica do açaí com a COP30. Olha, o açaí, se não for pasteurizado, pode, de certa forma, causar uma contaminação por doença de Chagas. É muito perigoso. Doença de Chagas ainda não tem cura na fase crônica. Na fase aguda tem cura. Então, por quê? O barbeiro fica escondido nos cachos de açaí, nas palhas da cana. Então, caldo de cana também, a gente tem que ter muito cuidado da procedência. Nós tivemos casos em Santa Catarina de muitos jovens que adquiriram doença de Chagas devido... Então, tem que ter cuidado, porque o barbeiro é um inseto que tem hábitos noturnos, ele tem fobia à luz, então ele fica escondido dentro do cacho do açaí. Mas hoje o açaí industrializado é pasteurizado, então mata a fase inicial do Trypanosoma cruzi, né? O ouvinte está até breve. O Trypanosoma cruzi é o protozoário, o Triatoma infestas, que é o barbeiro, não podemos confundir. O ouvinte está até brincando que quem for para a COP30 não vai poder comer açaí.
Pode, hoje é regulamentado, é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde. Se for pasteurizado, não tem problema nenhum. E olha, para a gente encerrar, o Lucas Ok. está aqui dando bom dia para a gente, dizendo, olha, eu entendo a preocupação do professor com a fauna, mas o desenvolvimento urbano é inevitável, necessário, e isso acaba passando por grandes empresas, grupos empresariais, prefeituras, governos de forma geral, e eu acredito que não se importam tanto com os animais, é a ganância, o interesse próprio se sobrepondo sobre os interesses naturais. Isso me faz lembrar a agricultura na região centro-oeste. A agricultura na região centro-oeste precisa da floresta amazônica. Tem que compatibilizar a natureza com o desenvolvimento. Senão não teremos planeta para a gente morar daqui a pouco tempo. Rapidinho, João Barbosa. É isso, César, ele mandou um áudio aqui pra gente, eu vou resumir. Ele tá perguntando por que, Marco, aquela onça matou aquele caseiro, salvo engano, no Mato Grosso. Recentemente, esse caso recente ganhou repercussão nacional. Por que isso acontece? São vários fatores, né? Eu acho que pode ser necessidade de se alimentar, se sentiu ameaçada. São animais que não atacam, geralmente não atacam o homem. Não tem esse hábito de atacar o homem, tá? Show de bola. Obrigada, viu, Marco Bravo, nossos ouvintes, pela interação conosco. Quarta-feira que vem tem mais, com mais uma espécie ameaçada de extinção, certo? Ok, semana que vem nós vamos dar continuidade à nossa série. E estou muito feliz de estar aqui no estúdio, hein? Legal.